Agora, a Jéssica Oliveira conversou com uma nutricionista que vai dar dicas interessantes sobre alimentação, uma vida saudável. Vamos lá com a Jéssica Oliveira. Oi gente, tudo bom? No Nem Te Conto de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que muitas pessoas estão procurando hoje em dia, que é hábitos alimentares saudáveis, certo? E para falar sobre isso a gente está com uma convidada super especial, que é nutricionista clínica e esportiva também, que entende do assunto, é aqui da nossa cidade, e eu já quero apresentar para vocês a nossa nutricionista, Caroline Oliveira. Carol, tudo bom? Tudo bom, Jéssica, bom dia, é um prazer receber vocês. Ah, coisa boa. Carol, eu quero te fazer umas perguntinhas que eu tenho notado que várias pessoas têm dúvida, certo? E eu já quero te perguntar como a gente começar, assim, a ter esses hábitos alimentares saudáveis. Bom, assim, né, o primeiro, né, e mais interessante é querer, né? Não adianta ninguém querer por você. Se você não tentar e não quiser por você, fizer por você, não vai ser um marido querendo, a mãe querendo, que você vai conseguir. Então tem que ser sua vontade de procurar, né, principalmente um especialista na área, porque ele vai ter sim como lhe ajudar, certo? E o que eu falo para todos os meus pacientes, tem que querer. Porque se você não quiser, ninguém vai poder querer por você. Só depende de você e de mais ninguém. Carol, e assim, já praticamente respondeu, mas eu quero te perguntar mais detalhado, qual a principal dica para quem já tentou, né, vários tipos de dieta e não conseguiu obter êxito? Pronto. É até um assunto que a gente acaba comentando muito com os pacientes, né? Porque acontece essa questão de tem paciente que vai à primeira consulta, acaba não vindo para o retorno, né? Ele acaba não conseguindo voltar, porque às vezes tem vergonha, acha que não foi 100%, acha que não vou agradar ela não vai gostar do que viu. Mas o que eu sempre falo, primeiro de tudo, se perdoar por não ter conseguido. Não adianta você se culpabilizar e achar que é a pior pessoa do mundo, que é inútil, que não conseguiu porque todo mundo consegue, porque eu não consigo. Então, assim, primeiro de tudo, não se culpabilizar. E se não conseguir 30 vezes, vai tentar 31 vezes. Não pode desistir, certo? Isso é o que eu mais falo para todo mundo aqui. E agora eu queria fazer uma perguntinha que é super polêmica, que ela já foi vilã, já foi mocinha, e muita gente tem dúvida. Tapioca engorda? É a pergunta que a gente mais recebe no consultório, né? Vamos lá, a tapioca, ela como qualquer outro alimento, ela vai engordar, certo? Quando você não come ela, consome ela direito, certo? O que acontece? A tapioca, ela é um alimento que tem um índice glicêmico muito alto. Né? O que seria esse índice glicêmico? É a velocidade com que o açúcar vai chegar na nossa corrente sanguínea, no nosso organismo. Então, o que a gente... Carol, então tá falando que a tapioca engorda. Ela engorda como qualquer outro alimento, como o cuscuz, como o pão, como o arroz, qualquer outro. Só que existem métodos, né? Existem metodologias que a gente pode estar tomando para dar uma retardada nesse índice glicêmico. O que seria? Às vezes chega muito paciente, Jéssica, no consultório, que eles falam: eu comecei uma dieta por mim mesma e eu tô comendo tapioca de manhã e de noite, mas eu não coloco nada de recheio, é só a tapioca. Aí elas acham que estão arrasando, aí eu tenho que explicar. Não. O que acontece? Para a gente retardar o índice glicêmico da tapioca, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aderir a essa massa fibras, que seriam fibras, né? Sementes, farinha de banana, aveia, chia. Aderir fibras à massa ou, né, pode ser até os dois juntos, se tiver calculado dentro do plano, proteína. Então, assim, quando você come a tapioca sem rechear, por exemplo, estou falando de recheios saudáveis, frango, ovo, queijo. Quando você come essa tapioca sem rechear, acaba que está fazendo o efeito reverso, né? O contrário do que você está procurando. Então, quando você coloca a proteína na tapioca, a velocidade do açúcar, né, do índice glicêmico daquela tapioca vai ser bem mais vagaroso, certo? Então, ela vai engordar como qualquer outro alimento, mas não é que ela seja uma vilã. Todos os meus pacientes comem tapioca, comem cuscuz, agora sempre aderido fibras e proteínas a essa massa para não ter esse índice glicêmico tão elevado no nosso organismo. Pronto, meu povo, a gente pode comer nossa tapioca tranquila, então. Carol, essa também é bem polêmica, né? Eu preciso cortar os carboidratos para poder emagrecer? Não, eu digo para todo mundo, vocês precisam cortar gente chata.
Primeiro de tudo, corta a galera chata que depois tudo vai dar certo. Mas carboidrato, gente, carboidrato é a nossa principal fonte de energia do corpo, certo? O que acontece? Existe a dieta cetogênica, que é aquela dieta que vai restringir totalmente o carboidrato, certo? E existe a dieta low carb, né? Que traduzindo para o nosso português mais livre, seria pouco carboidrato. Ela vai carboidrato, mas não vai tanto. Já a cetogênica é algo bem restrito. E o que acontece? Eu não sou adepta de cortar carboidratos, certo? Eu não sou adepta dessa metodologia. Existem nutricionistas que gostam? Existe. Porque o que acontece? Quando você corta carboidrato, você vai ter sim uma perca de peso, até porque o nosso carboidrato não vai ser mais a principal fonte de energia, sim a gordura. Então você vai acabar perdendo peso, certo? Porém, o que acontece? Quando você passa muita necessidade de carboidrato, você vai acabar perdendo algumas funções que são importantes para o nosso corpo. Por exemplo, começa a dar dor de cabeça, certo? Você começa a ficar sem disposição para fazer coisas básicas da vida, certo? Tem estudos que mostram que tem mesmo resultados graves quando você entra numa cetogênica por muito tempo. Então, são metodologias que você pode usar em 1 ou 2 refeições, né? Vai fazer um café da manhã? Não vou comer hoje cuscuz, proteína, café. Vou comer um ovinho frito ali no azeite, né, na manteiga, tomar um cafezinho, comer uma castanha, uma fruta. Ok, é uma refeição low carb, vai pouco carboidrato ali. Sim. Mas não é interessante, eu não uso como metodologia, fazer isso no café da manhã, no lanche, no almoço, porque é a nossa principal fonte de energia. E o que acontece? Que 90% dos pacientes relatam a mesma coisa. Quando eles entram numa low carb e eles acabam entrando no efeito rebote, que a gente chama. O que seria esse efeito rebote? O paciente começa a cair em tentações na primeira oportunidade que ele tem. Então, assim, ele passou fome de carboidrato o dia todo. Chega de noite, a família comprou uma pizza. Em vez de ele comer 2 pedaços de pizza, ele vai comer a pizza toda se deixar. Então, seria esse o efeito rebote, né, que a gente tem que evitar. Dá para fazer um plano alimentar, dá para perder gordura corporal comendo carboidrato. Os estudos mostram que de 55% até 70% de carboidrato do plano alimentar. Pronto, tá aí a nossa dica da nossa Nutri. Gente, e tem outra coisa que muitas pessoas têm dúvida, que eu quero aqui perguntar para Carol, que é, se eu comer depois das 18 horas, eu engordo? E não parou por aqui, no próximo Nem Te Conto, certo? A Carol vai dar mais diquinhas sobre hipertrofia, sobre emagrecimento, como alcançar o tão sonhado objetivo. Fiquem ligados, porque no próximo vai ter mais dicas para você manter a sua vida mais saudável. Até lá! Aí, muito interessante a matéria da Jéssica. Na próxima semana tem a continuidade aí dessa entrevista. E você vai ficar ligado aqui no Notícias do Vale.